computador. Muito bem, turminha, então boa noite para vocês. Vamos para mais uma aulinha. Eu já estava olhando, hoje já é a nossa quarta aula, passa muito rápido, né? Quarta aula, já estamos praticamente na metade das nossas aulas, né? Porque a gente vai ter 10, depois vem a Projana com mais 10. Então, passa rápido, né? Ao mesmo tempo que parece que a gente não viveu nada esse ano, parece que a gente já passou 3 anos, né? Porque, ô coisa. Qual é a ideia da aula de hoje e por onde que nós vamos, assim, até para ambientar vocês? Eu sei que todo mundo olha plano de ensino, né, gente? Então não precisa nem ficar falando muito, porque todo mundo sabe de cor, obviamente, né, e tal. Mas mesmo assim, então hoje a ideia é que a gente possa discutir um pouquinho sobre o atendimento online. Já vou pedir desculpa de antemão para minha turminha de estágio, porque eu acho que eu posso repetir alguma coisa, né? Enfim, eu prometo não me empolgar muito, bem porque quando a gente falou de atendimento online no grupo de estágio, falou muito do psicodrama em específico, né? Então, aqui a ideia é que a gente fale dessa parte mais de leis mesmo, o que o CFP, o que o CRP fala do atendimento online, quais cuidados a gente tem que ter, porque felizmente parece que a partir de semana que vem começa a se agendar os atendimentos online e assim seja, que a gente espera que dê certo e que continue. Eu vou fazer um compartilhamento de um PowerPoint, que inclusive já está lá no Ava. De novo, eu quero que vocês fiquem bem à vontade para me questionar, para perguntar, enfim. E aí, a partir de semana que vem, a gente vai fazer algo mais vivencial, tanto do online, quanto do psicólogo na carreira de trabalho, enfim, mercado de trabalho, possibilidades interventivas. A ideia hoje seja um pouquinho mais reflexiva, o que tem de fato. E aí, a partir de semana que vem, a gente volta também com uma das promessas, que era uma coisa mais vivencial também, né? De intercalar, enfim. Então, semana que vem a ideia é que a gente põe um pouco em prática e discuta carreira profissional, enfim, pensar um pouco mais nessas coisas. Belê? Então, deixa eu fazer aqui, deixa eu abrir o PowerPoint para mim poder fazer o compartilhamento. Será que eu fiz essa besteirinha? Não fiz. Qualquer coisa tá no avô o PowerPoint, acho que tu postou lá. Postei, né? Não, mas eu vou conseguir abrir aqui. Achei que eu teria que parar de gravar para poder abrir. Mas não precisa. Não precisa. Deixa eu perguntar, antes de eu abrir o PowerPoint e começar a falar o que temos de regulamentação, e aí depois a gente vai entrar mais um pouco, inclusive, nas implicações para o psicólogo do atendimento online e tal, eu queria escutá-los. Primeiro, quem já fez terapia online? Quem já foi paciente em terapia online? Só o Carlos! Mentira! E abre essa câmera aí. Eu sou da época ainda que tinha que erguer a mão, não tem reação, né? Abafa o caso. Thay, Fran, Vanessa, Lê, Matheus, Cris, Lê. Vou fazer sacanagem. Cris, tá aí? Ou só tá com a Anete? Dara? Eu tô aqui. Valendo um ponto, brincadeira, não tá valendo nada, porque vocês estão. Que sacanagem. Simone, tá aí, Simone? Cris passou no teste. E você, Simone? Uhul. Simone, acho que não. A Moraes tá, a outra não sei. Eu acho que não, a outra não tá passando. Eu tava tentando ligar aqui o microfone. Aqui. Passou do teste, tão bom. Tão bom no teste, muito bem. Não, demorei que eu tava ligando o microfone. Fica tranquila, só porque eu adoro incomodar. E verificar também, né, se estão aí. Porque a gente sabe que a forma de gasear é essa, né, gente? A forma de gasear.
Fora o Carlos, mais alguém fez atendimento psicológico online? Não, não. Então, deixa eu questionar vocês, enquanto estudantes de psicologia, como vocês enxergam o atendimento online? Bem assim, gente, aqui é um ambiente seguro. Eu acho legal como uma possibilidade, eu acho que não rola. Eu queria escutá-los. Como vocês enxergam o atendimento psicológico online? Tudo isso? Então, Acho que. quem tá Vai. falando? Eu? Vai ler. Não, pode ir, vai. Antes. Tá. Vai ler. Acho que eu sempre tive um pé atrás com atendimento online. Por ser estudante, principalmente agora, levando em conta a quarentena, acho que a gente ainda não tem suporte suficiente para atender online. E eu sempre tive esse pé atrás, então é mais difícil ainda. Porém, acho que é uma possibilidade aí, eu estou tentando ver de outras formas, até às vezes paciente com fobia social, estou tentando ver com outros olhares, sabe? De poder ajudar mais pessoas, de abranger mais pessoas que às vezes não conseguem estar indo para a clínica nesse momento. Então, estou tentando ver dessa forma. Mas eu sempre tive um pezinho atrás com o online. Então, estou tentando tentar enxergar ela de uma forma positiva primeiro. Lê, pelo que eu estou entendendo, e olha se faz sentido, você tinha os dois pés atrás, e agora, pela uma emergência e por tudo que está acontecendo, ok, vamos nos adaptar, mas que ainda é um pouco estranho, né? Okay. Acho que parece que no online não acolhe tanto a pessoa. Estou falando como paciente também, parece que não acolhe tanto. Então, mas estou tentando ser aberta a novas possibilidades. Ok. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Uma terapia, uma sessão de psicoterapia. Eu acho que online tira um pouco disso, né? De estar presente, ver o jeito do corpo todo da pessoa, de como ela reage, de como ela fala, de como ela se expressa. Então tem tudo isso. Eu acho que empobrece um pouco, porém é preciso em algumas situações. Eu acho que um processo para sempre online não deveria existir, assim. Eu acho, tipo, em casos de emergência ou em casos específicos, beleza. Até como trazer resolução, tem alguns casos que a gente não pode atender, casos de desastres, de emergência e tal. Mas eu acho que é um mercado novo, eu acho que a gente tem que se adaptar a isso, né? Porque a tecnologia está aí para isso. E também é uma forma de ingresso no mercado de trabalho para quem está se formando. Então, eu acho muito, muito enriquecedor a gente poder ter essa experiência por uma forma horrível de uma pandemia, mas eu acho que acaba enriquecendo, sim. Porque é uma forma de trabalho e a gente tem que se adaptar. Eu acho que eu concordo com todas essas questões e tem mais a parte... Deixa eu ver, Matheus. Eu vou ter que sair e entrar de novo daí para poder ver. Não, então vai, Matheus. Vai, só queria te ver, Matheus, mas deixa assim, então. Eu acho que tem outra questão também, a parte técnica, né? Imagina o andamento de uma sessão com um vídeo travando, problema de conexão, como que isso acontece? Quebra o andamento, né? Acho que perde muito o foco, assim. Tem outras questões, né? Até eu prefiro muito mais presencialmente, mas eu acho que o momento pede isso. Satina? Deixa eu botar o teu também? no silencioso. Eu Pode acho continuar, que, Matheus. sim, mas eu acho que o momento pede isso, né? Uma alternativa, né? Eu acho que melhor do que ficar sem nada, sem terapia, sem a gente poder fazer o estágio, ainda é melhor fazer assim à distância. Uhum. Quem mais? Eu vejo Só que... pra comentar rapidinho. Tipo, eu fui pra terapia hoje e o que eu fiz na terapia hoje eu não conseguiria fazer online, por exemplo. Algumas coisas eu acho que não dá mesmo, então eu fico pensando nisso, mas só pra dizer isso. Sim. Vai, Alô? Carol. Tô me vendo? Estamos te vendo. Eu acho que essa questão do
Eu acho que a terapia online vem como uma forma de a gente se reorganizar nisso, sabe? Principalmente nesse momento de pandemia, mas eu vejo que, como o Felipe disse agora, não tem certas coisas que não tem como a gente fazer online com o que a gente faria no presencial, sabe? Porque mesmo que a gente esteja sozinho e tal, nunca tem aquela segurança que tem no consultório, eu acho. Mas assim, eu também nunca fiz terapia online, então eu também não posso dizer isso com tanta certeza, mas esse assim é meu ponto de vista. Alô, estão me ouvindo? Sim, Maurício, estamos te escutando. Ao mesmo tempo que eu fiquei contente quando o Sr. Roque postou a mensagem de que nós iríamos começar a voltar a atender online, ao mesmo tempo que eu fiquei contente, eu fiquei preocupado. Existe uma preocupação muito grande em relação a isso. Porque quando já era o presencial, eu já tinha uma certa dificuldade, né, devido à minha situação. Eu acho que agora, com o online, vai ser mais difícil ainda. Por quê? Porque o online capta todos os barulhos onde a pessoa está, né? Aí fica difícil de eu saber o que a pessoa está fazendo, se a pessoa está se mexendo, se a pessoa está... Não tem como eu ver se a pessoa está esfregando a mão, se a pessoa está fazendo aquele tradicional gesto com a perninha assim balançando. Então, tudo isso é uma preocupação, né? Eu não faço terapia online, só presencial, mas assim, hoje à tarde eu já tive uma palhinha, né? Eu pelo menos fiquei bem empolgado com aquela palhinha que nós tivemos ali. Eu até não sei, Xanda, se a minha preocupação eu preciso falar algumas coisas, não sei se eu falo aqui ou se eu falo no privado contigo, eu não sei, porque são coisas que está agora martelando a minha cabeça. Maurício, se é em relação ao estágio, a gente precisa conversar no estágio. Mas eu até imagino... Em relação ao estágio. Sim. Aí O pior que é em relação ao estágio. Aí a gente deixa para conversar nas coisas do estágio, né? Porque eu sei que o professor é a mesma, mas a gente precisa separar algumas coisas. Então a gente deixa para a gente conversar no próprio estágio. Mas já te adianto, Maurício, que não é absolutamente nada que você não possa fazer. Qualquer coisa que todos os alunos façam, você também pode fazer. E eu tenho certeza que, ao mesmo tempo que eu concordo, Maurício, que é um desafio para o estudante se adaptar ao online, eu acho que vocês estão também tendo uma oportunidade muito única de aprender também no online, né? Mas antes de eu começar a falar, porque depois eu falo muito, sou muito tagarela, mais alguém gostaria de falar sobre o online? Eu gostaria. Vai, Vanessinha. Então, eu tenho muito receio do online. Eu nunca fui atendida online. Eu acho que certas coisas a gente também só sabe quando vive, né? Então, estamos aí para viver o online tal como ele é. Mas um dos meus principais receios na clínica é em questão do vínculo. Para mim, ele é das questões mais importantes. Eu sou uma pessoa mais contida, então para mim, assim, às vezes um online parece que é uma barreira a mais para vincular com o paciente. Então, é um dos meus receios maiores, né? Porque a pessoa está lá do outro lado da tela. Por exemplo, o atendimento online com crianças eu já vejo como totalmente inviável, tanto que na clínica agora não vai acontecer, né? Então, assim, são várias questões que me pegam de vários lados, mas, assim, vamos viver online e ver no que dá também, né? Mas alguém gostaria de dizer o que acha do online? Eu acho uma prática. Eu acho super possível. Eu também já tive meus 2 pés atrás como a Letícia e já fiquei muito nessa coisa de, mas não é um ambiente tão estéril quanto o presencial, a clínica, o consultório. Me vi assim na situação de ter somente a possibilidade online por um momento na terapia, super fui, tipo, vamos ver no que dá, também se não dá, não faço mais. E assim, tipo, tive sessões e quando o Felipe fala que tem coisas que não dá para fazer, eu não sei também se é por causa da abordagem da terapia que eu faço que permite algumas coisas a mais, mas já tive sessões muito mais fortes no online do que presencial,
E até em alguns momentos já até refletir sobre o fato de talvez o online permitir que traga alguns conteúdos pelo fato de a gente se sentir mais seguro estando na nossa casa do que o próprio presencial, assim. E eu vejo isso tão dessa forma que, tipo, eu pretendo, por exemplo, iniciar a minha prática quando me formar pelo online e não pelo consultório presencial. E depois migrar para o presencial, assim, como eu vejo, porque eu vejo que é muito possível, assim. Eu quero começar contando, antes de compartilhar, e claro que dentro do compartilhamento do PowerPoint, que traz essa coisa mais resolutiva e não só, eu quero que a gente continue trazendo essas inquietações nossas, né? Porque eu acho que muito mais do que se informar como deve ser, a gente precisa acolher e entender o que está acontecendo, né? E aí eu vejo um grupo bem resistente para o online. Vocês estão resistentes para o online. Tá errado, tá certo? Não. Acho que... Primeiro, eu parto da ideia que no começo tá todo mundo resistente ao online. Porque é diferente. E tudo que é diferente causa medo, causa desconforto. E é normal. E aí eu quero compartilhar a minha experiência com o online. Vocês, e aí por isso que quando eu falo para o Maurício, que ao mesmo tempo eu acho que vai ser um desafio, eu acho que tem um ponto muito positivo de vocês experimentarem um atendimento online. Porque vocês vão sair mais capacitados e preparados para o atendimento online do que todos os outros antes de vocês, que não tiveram essa experiência, que não puderam experimentar isso necessariamente. E, obviamente, eu sou de uma época que não se fazia atendimento online. Não era permitido atendimento online. Então, por isso, obviamente, não se cogitava isso na faculdade, eu não tive isso, eu não experimentei isso. E de uma forma muito preconceituosa, hoje eu vejo desse jeito, eu acreditava muito que não dava para fazer psicodrama online. Eu sabia que alguns colegas atendiam online, e as poucas vezes que as pessoas me procuraram antes da pandemia, eu sempre indicava para colegas que eu sabia que fazia atendimento online, porque eu dizia, eu não preciso disso, eu não vou fazer, e deu. Errou, porque as coisas mudaram, o mundo mudou e eu precisei me adaptar. E foi tão engraçado, e aí eu quero compartilhar porque eu acho que isso é importante, a minha primeira experiência de atendimento online foi na primeira semana da pandemia. Que daí, o que acabou acontecendo? Aquela primeira semana, eu desmarquei todos os pacientes. Então, ok, todos os pacientes desmarcados, e uma filha entrou em contato comigo, pedindo psicoterapia para o pai, que estava numa crise de ansiedade absurda, com medo da pandemia. E que queria atendimento online, não queria atendimento presencial, também não era possível naquela primeira semana. Claro que eu li possibilidades, vi o que era legalmente possível fazer naquele momento, porque eu não tinha cadastro, não tinha nada naquele momento. Queria ver se era possível legalmente eu atender. Vi que era possível e eu marquei meu primeiro atendimento. Me lembro que eu fiquei bem nervosa, assim, bem aquela coisa de começo mesmo, frio na barriga, como vai ser. E aí, para minha total surpresa, era um senhor, que estava com tanto medo, que queria que a filha assistisse a sessão. Queria que a filha ficasse do lado. Então, a filha ficou durante a metade da sessão, eu consegui trabalhar com ele para ele ter vínculo comigo, para ele confiar em mim, para que a gente, na metade seguinte da sessão, a gente ficasse só nós dois num ambiente, num quarto. E foi tão legal, tão legal. Quando terminou a primeira sessão, sabe quando tu te dá conta, assim? Nossa, eu tô na minha casa, eu não tô no consultório. E foi muito legal. E aí eu comecei a adaptar, e hoje que eu faço muito atendimento online, meus alunos, meus estagiários sabem disso, e eu acho que cabe falar para a turma inteira. Hoje a minha renda
de consultório é maior online. Isso aconteceu na pandemia, essa migração. Então, a minha renda de atendimento hoje é maior online do que presencial. Né? Hoje eu atendo gente que mora em Dubai, que mora na Irlanda, que o sem online não ia possibilitar isso, gente do Nordeste, gente de São Paulo, que isso facilita, assim. Então, eu particularmente estou namorada do online e eu concordo com o Carlos da intimidade. Gente, vamos chegar pertinho da tela? E se a gente olhar as telas de vocês, quantos elementos a gente tem da vida de vocês? Onde vocês estão? Como vocês estão? A posição, o local. Eu poderia pedir para vocês agora, só vou pedir para vocês, só no como você, tá? Só no faz de conta. Para vocês levantarem e irem buscar algo que seja muito significativo na vida de vocês, na casa de vocês. Ou me mostra o cantinho da casa de vocês, ou do ambiente que vocês estão, que de alguma maneira é muito significativo para você. Qual é o lugar mais seguro dessa casa para você? E isso a gente tem só no online. Essa coisa intimista. Eu tenho, do fundo do meu coração, a sensação no online é que eu entro na casa das pessoas. E, obviamente, eu permito que as pessoas entrem na minha casa. E eu acho que essa troca é muito única e fomenta o vínculo que Vanessa disse que tinha medo, né? Então, como eu falei, eu estou enamorada do online, eu curto o online, mas vamos ver se no final vocês vão achar que eu estou uma namorada com uma relação platônica ou se faz algum sentido para vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Então, eu vou para o compartilhamento de tela e, de novo, eu quero que vocês se sintam muito à vontade para me interromper, para a gente poder discutir. Né? Esse material já está no AVA, então depois vocês têm acesso, enfim. Depois, Maurício, eu só preciso ver contigo se está tranquilo para você acessar esse material. Se não qualquer coisa, Maurício, eu tiro as gravuras para te mandar esse material, tá? Já era até para te ter falado isso, mas eu posso te enviar esse material sem gravura. Seria ótimo, que daí ele não, se tem gravura, ele não reconhece como texto daí. Não, é daí para ele caracteriza a primeira imagem. É pouquinha coisa, mas eu separo para você sem gravura, para ler para você. Ok, obrigado. Imagina. Então, a gente vai para a resolução. Eu vou começar com resoluções, tá? A resolução do dia 11 de maio de 2018. 2018. Porque é uma coisa tão recente, né? Se a gente está falando em termos de psicologia, como eu falei, eu não tinha isso, a gente não discutia isso. Porque a prática do atendimento psicológico realizado por meios tecnológicos, ela entrou em vigor em 2018, que foi permitido isso pelos meios de comunicação. Então, bem básico, tá? Eu não peguei toda a lei, apesar que ela não é, toda a resolução, apesar que ela não é extensa, tá? Então, se vocês quiserem baixar, tá ali, dá para baixar, mas eu peguei também partes um pouco diferentes. Porque o básico também é meio que óbvio, né? Enfim. Então, ele fala, né? Então, são autorizados pessoas a prestarem serviço psicológico, desde que, obviamente, estejam registrados no Conselho de Ética Profissional. Todo mundo sabe que se vocês se formaram, vocês querem atuar como psicólogos, obviamente, vocês têm que registrar, pagar, né? Preparem os bolsinhos, porque eu acho muito caro,
né? Principalmente comparado a outros conselhos. Eu geralmente até acabo pagando à vista para ganhar um pouquinho de desconto, mas esse ano acho que eu paguei 580 à vista para ganhar desconto. É muito caro. Pode fazer até 6 vezes, mas aumenta quase R$100. É bem salgadinho. Por exemplo, eu tiro até pelo meu marido, que é administrador, o dele é 200 e poucos reais. Então, eu acho muito caro comparado a outros conselhos, assim. Então, obviamente, mas se você for psicólogo e quer estar atuando, você precisa estar com o teu conselho, né, o teu registro realizado, então é o que temos por hoje. E aí, se você tem o registro, então você pode fazer os atendimentos online. O que pode ser realizado online conforme essa resolução do dia 11 de maio de 2018? Então, consulta e atendimento psicológico de diferentes abordagens. Então, o atendimento psicológico tradicional. Processo de seleção de pessoal. Então, também questões organizacionais no processo de resolução pode ser... Vocês estão me escutando, gente? Alexandre, acho que deu uma pifadinha e voltou. Ai, voltou? Estão me escutando agora? Agora sim. Agora que apareceu a mensagem que a minha internet estava fraca, mas eu vou repetir. Então, a parte do registro, vocês escutaram, que é necessário registro profissional, que é meio óbvio, né? Mas enfim. Então, o que o psicólogo pode fazer online? Atendimento psicológico com as diferentes abordagens. O atendimento tradicional pode ser realizado online. E o Felipe disse, né, na perspectiva dele, que deveria ser pelo menos parte online e parte presencial. A resolução não fala isso, tá, gente? Eu posso começar e terminar um atendimento online, em termos de resolução. O processo seletivo, nessa questão mais organizacional, também pode ser realizado online. A aplicação de teste, eu até coloquei lá no AVA, eu não sou a professora que aplica testes, não entendo e nem gosto da parte de avaliação psicológica, não me interessa essa parte. Mas o CRP lançou semana passada uma cartilha com orientações, o que nós não tínhamos até então, para quem quer aplicar testes psicológicos online. Como eu não trabalho com testes, e eu até acho que hoje essa aula era muito mais pontual do que explicar teste, como deve aplicar ou não, eu apenas coloquei a cartilha lá no AVA. Então, a cartilha está no AVA, quem gosta de teste, quem quer ler, pode ter acesso ao material lá. Alguma dúvida, gente? Estão me escutando agora? Tá ok? Eu vi que teve 2 perguntinhas, mas eu não tô conseguindo. 2 perguntinhas. Bate-papo, minha internet está bem estável. Minha internet também está travando muito. Agora eu já fiquei com dúvida. Será que é a minha internet? Não? Tá tranquilo? Não só a tua, a minha também. A minha também tá bem horrível. Hoje tinha muito vento, eu não sei se é isso. Mas tem alguém que tá me escutando bem ou todo mundo tá me escutando travado? A gente tá escutando bem, só deu uma travada, tipo, na tua internet, a tua imagem continuou e o áudio não saía, mas agora tá tranquilo. Tá bom. A minha também, só deu uma travada no áudio ali, tanto que eu fiz sinal. Eu te vi, Maurício. Eu parei, na verdade, eu tava te vendo tu fazendo assim. A minha. Então quando eu estiver fazendo assim, já é porque tá sem som daí. É verdade, não, tranquilo. Então, os testes psicológicos, eles também podem ser aplicados online. A única coisa, a exigência é que sejam aplicados testes validados, mas também, obviamente, isso não é só no online, né? E a supervisão de psicólogos em diferentes contextos, clínico, saúde, educação, também pode ser realizada online. Então, essas 4 possibilidades
podem ser realizadas online. É isso que diz a resolução de 2018. Ok? Então, ainda trago os pedaços dessa resolução, que daí, assim, o que explica basicamente o que se entende por consulta e atendimento psicológico, que é muito, assim, as diferentes técnicas, métodos. E eu trago esse trecho mais para deixar claro que quando fala em consulta e atendimento psicológico, o conselho, né, ele permite que sejam feitos trabalhos de grupo, tanto individual quanto em grupo. Então, há possibilidade também do atendimento em grupo online. E aí, isso é bacana, porque ele pede que, indiferente da modalidade de serviço oferecida, quando o psicólogo se propõe a fazer um trabalho online, deve deixar claro para o paciente ou para o grupo sobre qual meio tecnológico será realizado o atendimento. Aí vem agora deixando a resolução de lado, então assim, se eu sou uma psicóloga que faço atendimento psicológico, eu preciso, antes do atendimento, acordar com o paciente o meio que será realizado o atendimento psicológico. Então, qual será? Ou será Zoom, ou será Google Meet, ou será videochamada via WhatsApp? Então, isso precisa estar sendo Skype, acordado com o paciente antes do processo de psicoterapia. Até porque, se for o caso de ter que baixar algum aplicativo, desde que ele se sinta seguro. E uma das coisas que mais pega e que é uma das maiores queixas é a questão da segurança do atendimento online. Por isso que eles pedem muito, né? E aí vocês devem ter escutado no começo alguns problemas, até do próprio Zoom, que disseram que tinha algumas questões de quebra de sigilo, enfim. Então, isso é uma das coisas que o CRP, que o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, mais preconiza, que é de usar um ambiente seguro, com sigilo, e que de alguma maneira o paciente tope e esteja acordado. Aí vem uma pergunta que não quer calar. Qual é a melhor rede para a gente usar para o atendimento? Qual? Zap. Acho que o Skype é mais seguro, ele é mais pesado, ele pode cair mais, mas eu acho que o Skype ainda é mais seguro em questão de criptografia e tal. Não tem um padrão. Eu acho que quando eu falo mais seguro, primeiro, assim, qual é o mais adequado? Eu acho que tem uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração, né? A segurança da rede, apesar que a gente também vai muito pelo que os outros dizem. A gente nem tem tanto conhecimento técnico para saber qual é a mais segura ou menos segura. Depende muito do que o paciente se sente mais à vontade, se ele prefere Skype, se ele tem Skype baixado, se ele sabe mexer no Skype, se ele prefere um Zoom, se ele prefere... Então, acho que isso é muito acordado entre paciente e terapeuta. E aí a gente só precisa tomar alguns cuidados, né? De, por exemplo, quando a gente faz no WhatsApp, se esse for o caminho escolhido, que também é uma possibilidade, de bloquear as ligações e a barra de notificação, para que tanto o terapeuta quanto o paciente não fique sendo interrompido durante o processo. Mas são caminhos e possibilidades. Não tem use essa. De novo, é um acordo, né? Do que for melhor. Eu sinceramente, até bem no comecinho, tentei ir pelo Zoom, que é uma ferramenta que eu gosto muito. Todas as minhas aulas eu faço pelo Zoom, me adaptei muito à ferramenta. Mas digo de vocês, por experiência minha, que os pacientes não se adaptam muito bem ao Zoom. E que às vezes pensam que tem que baixar, não se sentem confortáveis, e a maioria quer fazer em chamada de vídeo pelo WhatsApp. Então, hoje,
eu faço chamada de vídeo pelo WhatsApp porque os pacientes se sentem mais confortáveis. Mas quando hoje, por exemplo, alguém entra em contato querendo atendimento, uma das primeiras perguntas que eu sempre faço é: você quer atendimento presencial ou você quer atendimento online? Porque também é isso hoje em dia, né? A gente conversa. Se por acaso o paciente diz que quer online, eu acordo. Como você já fez? Você já passou por essa experiência? Qual desses recursos você se sentiria mais à vontade para a gente poder fazer? E hoje, todos que eu faço atendimento online acabam fazendo por chamada de vídeo no WhatsApp. Mas isso precisa ser acordado antes. É por isso, por esse conselho que está sendo expressado aqui. E aí vem uma outra coisa que eu acho que é bem bacana. Além do nosso cadastro no Conselho Federal de Psicologia, né, no CRP, e aí a gente sabe que é o CRP que fiscaliza, ou deveria fiscalizar, que dá condicionantes, enfim, né, as penalidades e tal. Além disso, a gente precisa se cadastrar no EPSI. Eu já vou mostrar para vocês, tirei algumas fotos do site para mostrar como é que é um cadastro mega simples, só é chatinho, mas eu já vou mostrar para vocês. Então, além do cadastro profissional, a gente precisa se cadastrar no EPSI. Não tem valor, não tem custos, mas tem que ter esse cuidado de também estar cadastrado lá. E aí eles pedem, né, para o cadastro estar atualizado, tudo coisas que são muito básicas. A Vanessa ressaltou, e de fato, a gente já sabe que o CFP proibiu o atendimento de crianças, em alguns casos de adolescentes, no estágio. Mas na prática, pode ser feito atendimento psicológico. O atendimento de crianças e adolescentes ocorrerá da forma dessa resolução, com consentimento expresso. Oi. Ficou mudo de novo, Alexandre. Eu vi que aparece uma mensagem para mim de internet estável. Voltou agora? Voltou. Ótimo. Sei lá o que está acontecendo. Geralmente a minha internet é boa, mas esse é um dos problemas do atendimento online. Porque a gente não tem, é claro que se eu me proponho, por exemplo, eu faço de me propor a fazer atendimentos aqui no escritório de casa, que eu me sinto segura de fazer, e porque assim, cá entre nós, tá, gente? Meu marido só vem final de semana, então estou literalmente a semana toda sozinha, só minha gata, que na aula eu deixo a porta aberta, então ela vem aqui se mostrar para vocês. Mas que no atendimento até isso eu tenho cuidado de fechar. Indiferente, por mais que às vezes eu veja um gatinho de algum paciente, mas eu tenho cuidado de separar algumas coisas. Então, é um ambiente que eu me sinto muito segura para poder fazer atendimento. Mesmo assim, e por mais que a resolução não obrigue, eu sempre uso fone de ouvido. Eu me sinto mais confortável e eu imagino que o paciente também se sinta mais confortável. E eu deixo claro, por mais que esse ambiente seja seguro, só eu estou te escutando. Eu acho que é importante a gente enfatizar isso, que isso também faz parte do processo. Então, enfim, mas aí, voltando para a criança e atendimento, então, se os pais autorizarem, mas isso também acontece no presencial. O atendimento psicológico online, ele também pode acontecer com a criança e com o adolescente. Se a gente parar para pensar, o adolescente, em termos práticos, ele lida muito melhor com tecnologias e recursos do que muita gente. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade de atender um paciente adolescente online. Não tem dificuldade alguma. A criança, eu não atendi. E como eu não atendo mais criança, eu não vou me aventurar nisso. Eu não sei se eu teria coragem de me aventurar nisso.
Não sei se eu queria tentar isso, mas eu sei que tem muitas amigas e conhecidas, psicólogas infantis, que estão fazendo atendimento infantil online. E eu escutei uma fala de uma que sinceramente me despertou como uma possibilidade até então parecia tão distante para mim. Essa psicóloga disse que o atendimento com criança e principalmente entrar dentro do mundo da criança, ver a interação da criança e dos pais dentro de um ambiente escolar, dentro de um ambiente familiar, traz informações muito valiosas do funcionamento familiar e às vezes mais valiosa do que a família ir até o consultório. Às vezes, em casa, dá para perceber mais o funcionamento familiar do que um outro ambiente que seria o consultório. Sinceramente, eu acho que faz algum sentido, né? Quando eu fazia o atendimento infantil, que a família ia até o consultório, no final da sessão a gente já conseguia perceber muito a interação dessa família. Eu geralmente me ausentava, deixava a família funcionando. Mas eu imagino que em casa isso seja ainda mais fomentado. A criança possa estar mais espontânea, a família também. Mas assim, acho que depende muito de abordagem, depende muito do profissional, depende muito da predisposição de todos, da família de encarar o processo, da criança estar disposta, a idade da criança, o psicólogo, acho que tudo isso precisa ser avaliado. Mas em termos de resolução, não é proibido. Acho que é bacana dizer isso, enfatizar isso. E aí veio o artigo 8, que fala que era vedado o atendimento psicológico em situações de emergência e situações de violência. Nesses casos de urgência, de emergência e de violência, o atendimento... Estão me escutando? Que o Carlos travou para mim, achei que era eu que tinha travado. Estou escutando normal. Que bom. O atendimento necessariamente precisa ser presencial. Era o que não faz muito sentido, não fazia sentido nenhum, na verdade. Porque se é uma emergência, e mesmo que se for o caso, a gente teria que atender online, né? Dependendo da resolução. Mas era o que nós tínhamos na resolução de 2018, casos de emergências e casos de violação de direitos, de violência. E aí veio a resolução do dia 26 de março de 2020, que suspende o que a gente acabou de ver. Então, a partir da resolução que foi por causa da pandemia, foi tirado, né, o artigo 8, então a gente, a partir de então, pode fazer atendimentos de emergência e urgência muito incondicionante com a pandemia. Não fazia sentido nenhum na pandemia a gente estar se encontrando mesmo. Então, veio agora de março, então super, super novo. Com a resolução também, o que acontecia antes? O psicólogo que queria fazer atendimento psicológico online, né? E aqueles serviços que a gente já viu, recrutamento e seleção, avaliação psicológica, enfim, supervisão online, precisava se cadastrar no EPSI, mandar a parte documental, esperar a aprovação para depois começar o atendimento psicológico. Com essa resolução de março de 2020, o que acabou acontecendo? Foi autorizado em regime especial atendimento de psicólogos não cadastrados. Então, foi aberto por 120 dias. Por toda a pandemia, a maioria dos psicólogos não eram cadastrados, assim como eu não era cadastrada. Então, foi liberado essa possibilidade, esperando que as pessoas se cadastrassem, esse tempo de flexibilidade para as pessoas se adaptarem.
Eu não tenho bem certeza se esse tempo já passou, se eles prorrogaram ou não prorrogaram, mas tinha esse tempo de adaptação bem grande daquele momento. Tá? Alguma dúvida até aqui, turma? Tudo certo? Então, eu fiz print da tela do site do EPSI, tá? Então, coloca lá no senhor Google, cadastro de psicólogos para atendimento online, ou coloca EPSI, é bem facinho de encontrar. Então, vai ter lá nesse site, vocês podem tanto verificar os psicólogos que são cadastrados. Então, eu quero procurar a terapeuta Maria, porque está se propondo a fazer atendimento psicológico comigo. Quero saber se ela tem cadastro. Eu consigo procurar pelo nome completo da pessoa, ou realizar meu cadastro necessariamente. Apesar que se a fulaninha ainda não está cadastrada, a gente também tem que levar em consideração que tem esse período de adaptação, tá? Então, nesse link aqui, ó, psicólogos cadastrados, a gente consegue verificar todos que estão cadastrados. A gente também consegue procurar, além do nome, a região. Então, eu quero procurar na região de Orleans psicólogos que oferecem atendimento psicológico online. Então, ou na região de Santa Catarina, eu também consigo pesquisar por região. Carlos, que gostosa. Comendo a tua caneta, que delícia. Brincando contigo. Então, eu botei aqui, ó, acabei colocando só para fazer um teste com vocês, psicóloga cadastrada, acabei colocando meu nome completo, e aí aparece ali embaixo, como vocês estão vendo, ó, meu nome completo, o CRP, e se vocês perceberem ali em cima do meu nome, está escrito autorizado. Então, se vocês quiserem pesquisar lá, vai aparecer. Então, qualquer psicólogo que vocês queiram colocar o nome completo, se tiver cadastrado, vai estar como autorizado, tá? Ou dependente ou não cadastrado. Então, vai estar lá a informação bem certinho. E claro que é muito mais uma coisa legal do que necessariamente... porque assim, a gente não faz um curso. Eu vou falar como é que é o cadastro, que é muito simples, mas é muito mais uma formalidade. Pode ser até que tenha que se mudar alguma coisa, mas hoje é muito mais uma formalidade do que necessariamente um grande diferencial ter esse cadastro. Aí, quem ainda não tem o cadastro, tem, né? Você é um profissional que deseja atender online, cadastre-se, preencha os dados, é muito simples. E aí vai acontecer o que esse meu painel, aí eles te colocam num ambiente, tu te cadastra, tu entra num ambiente que é teu, tipo tua senha e login, e aí tem aqueles itens ali, tipo checkout, né? Então, cadastro preenchido, fundamentação preenchida, enfim, tudo ali certinho. Aí tem o meu histórico de cadastro, a minha senha, o meu CRP, enfim. E aí ali a situação hoje está aprovado, enfim, então tudo certinho. O que consiste o cadastro? E aí eu faço sim uma crítica, porque a gente não pode esquecer que é algo de 2018 e que teve que ser reformulado agora em março de 2020. Mas o que acontece? Eu preencho alguns dados, eles vão verificar se o meu CRP está ativo, e eu preencho uma solicitação com uma fundamentação teórica. Então, eu vou lá e digo por que eu quero ser psicólogo online com base de fundamentação teórica. É esta a solicitação. E a gente sabe que ter uma boa argumentação teórica, que eu serei uma boa terapeuta, isso não condiz absolutamente nada. Então, isso é minha grande crítica, né? Bem porque, assim, é baseado no quê? Por exemplo, quando eu preenchi, o que eu fiz? Eu peguei a resolução, li a resolução, coloquei, né, que eu estaria sempre atualizando meu cadastro
e que eu só faria as condicionantes dentro do EPSI, no ambiente seguro, avisaria do ambiente virtual que eu usaria com o paciente, ou seja, eu reproduzi um pouco o que tinha na lei e falei brevemente, no meu caso, as ferramentas do psicodrama que eu poderia usar no atendimento online. E deu, não tinha mais o que falar. E porque eu fiquei pensando assim, se eu me empolgar no psicodrama, que vocês sabem que é minha abordagem, eu não tenho certeza que quem vai ler vai ser um psicodramatista, para entender do que eu estou falando. Como poderia ser alguém da TCC que eu fosse ler e eu não ia entender nada? Então, por isso que eu acho muito delicado e muito relativo. Porque se for me copiar a lei e colar a lei, também não faz muito sentido. Mas hoje é o que a gente tem essa parte de fundamentação teórica. Eles são bem rigorosos, eles não aprovam de um monte de gente, só entra com recurso, faz de novo e acaba de alguma maneira sendo mais tranquila. Em termos de resolução, agora eu vou trazer algumas coisas, enfim, mas para a gente pensar, deixa eu sair um pouquinho aqui do compartilhamento, mas eu queria escutar. Meu Deus do céu, apertei tudo errado. Mas eu queria escutar para vocês em relação à resolução. Como fica para vocês? Fica claro? Tem alguma dúvida? Como fica? A impressão que eu tenho é que, independente de uma resolução ou não, já existiam psicólogos fazendo esse tipo de prática. Adequado ou não, eu não sei, mas sempre existiu. Lógico, é bom que isso esteja regulamentado, mas a gente sabe que não tem um conselho ativo que cuida para que, de fato, quem está regulamentado significa que está fazendo certo, sabe? Então, ao mesmo tempo que é importante, não, a gente já fica com descaso, sabe? Me preocupa bastante. Porque se a gente aqui se considera bons psicólogos e que seguem a ética, já tem esse desleixo, esse olhar em relação à resolução, imagina quem não tá nem aí mesmo, sabe? Então eu fico nesse negócio assim, tipo, sei que é importante, vamos estar fazendo, mas quem garante que todos estejam atualizando o cadastro, enfim, estão fazendo uso da profissão da maneira correta? Infelizmente, Carlos, ninguém. Mas isso aí a gente foge do online, né? No presencial também a gente veja muita coisa inadequada, né? Inclusive, e aí isso tem várias coisas que me incomodam muito, mas a gente poderia inclusive levantar práticas, aplicações de práticas não reconhecidas pela psicologia no ambiente psicológico. Então, são coisas muito graves, muito sérias. Então, enfim, teríamos várias coisas para discutir aí, né? Mais alguma coisa em relação à resolução? Não, eu só concordo com o Carlos, assim, é uma prática que a gente já sabe que antes de regulamentar já acontecia, a gente escuta há muito tempo. Eu acho que um primeiro passo de regulamentar é bom, mas eu acho que a fiscalização lá tem que ser maior, óbvio, no sentido de presencial e online também. Esse questionamento de como fiscalizar isso online, né? Porque qualquer um pode pegar o notebook e fazer uma propaganda e dizer que o psicólogo começa a atender. Pode. Porque a maioria das pessoas não tem conhecimento nem de EPSI e não vão procurar. Vai ser formado por nós, né? Meu cadastro tá lá, se quiser ver, a gente tem segurança e tal, tá lá, né? A gente não tem como controlar. E eu, quando assim, deu, eu vou atender online. Então, ok, não sei nada, vou entender o online. Isso que eu acabei pegando os pontos principais, vocês vão ver que são coisas de 3, 4 páginas, tá? A resolução de 2018 e mais, acho que umas 2 páginas da emenda agora em 2020 com o Covid. Eu terminei e disse assim... Eu queria ter um pouco mais de informação. Cadê a novidade? Cadê a novidade? Sabe, assim, eu quero um pouco mais de embasamento, assim. A minha sorte na época é que logo em seguida, assim, saíram uns artigos muito bons, que foi aqueles artigos que eu até acabei dando para a turma de estágio,
de psicodrama que dava um bom entendimento de atendimento psicodramático online, que me deu até, acho que, alguma inspiração de alguma maneira, assim. Mas ainda fico muito com essa sensação que foi muito pouco, sabe? Em termos de regulamentação, para a partir de então produzir, isso é muito pouco. Mas vou compartilhar porque eu trago mais algumas pequenas ideias para a gente poder pensar um pouquinho mais. Não que seja muito mais, mas para a gente, enfim. Então, esse primeiro parágrafo aqui, então, basicamente, está, né, trazendo tudo isso que eu acabei falando, né, que em 2000 foi vetado o atendimento online, que começou pesquisas em 2012, foi aprovado em 2018, e que daí, principalmente agora pela pandemia, e como uma emergência das tecnologias, começou a crescer muito a necessidade do atendimento online. E aí, claro que veio a pandemia, veio esse boom de necessidades do atendimento. E aí, de alguma maneira, a gente começou a ter que se adaptar. Mas a gente está olhando para uma história muito recente, né? Não que a psicologia seja tão velha assim, mas, no geral, a gente está falando de casos muito recentes. E aí se fala muito, né, dos cuidados éticos, técnicos, administrativos que tem que se ter do psicólogo. Aí eu acho que cabe eu falar de novo que se o psicólogo deseja fazer o atendimento online, ele tem que ter o cuidado de ter recursos tecnológicos adequados. Então, ou um notebook bacaninha, não precisa ser o da última geração, mas tem que ter o material que dê esse suporte, ou um celular, ou um notebook adequados para fazer o atendimento. Uma internet também boa. Só que a gente precisa ter ciência e quando se acorda o atendimento online, que é um recurso instável. Eu não posso garantir, como você, por exemplo, isso que está cortando a internet umas 2 vezes, eu acho que toda essa pandemia, acho que isso deve ter acontecido umas 2 vezes, isso que está acontecendo hoje. Nunca faltou luz, mas isso pode acontecer. Então, por exemplo, a minha psicóloga, no qual eu também faço atendimento online, um dia ela me mandou mensagem, olha, eu tô sem internet, tô só com 4G, e aí eu não vou conseguir fazer atendimento, a gente teve que remarcar, porque isso precisa fazer parte do contrato, precisa deixar claro, porque infelizmente essas coisas podem acontecer. É claro que também pode acontecer na clínica, isso precisa ser orientado e explicado no contrato. Começou a falhar a sessão durante o processo de atendimento. Acho que tem tudo uma questão de adequação. As falhas que estão tendo no meio da sessão é possível que continue a sessão ou a gente precisa interromper? Acho que é muito uma questão de acordo, de conversação, de diálogo, para ver se é possível realizar o atendimento ou não. Mas quando a gente trabalha com essa modalidade, pode acontecer? Pode. Mas digo até por experiência própria que isso é bem raro acontecer. Quem está se propondo, tanto o paciente quanto o psicólogo, geralmente trabalham com recursos melhorzinhos assim. Então, isso é bem raro de acontecer. E é claro que se a gente está lidando com atendimento online, a gente precisa ter cuidado de ter uma formação adequada, de buscar recursos para adaptar ao online. Eu não sei, e aí me falta conhecimento da turma de TCC, enfim, conheço muito pouco, mas até de grosso modo, e por favor me corrijam se eu estiver errada,
parece até que é mais aplicável do que o psicograma, que a gente tem muito essa ideia de ação, 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 ação. Não sei se eu estou viajando. Como é que tá isso para vocês? Deixa eu escutar o pessoal que está se trabalhando e pensando aí nos estágios na TCC. Como vocês estão se preparando e enxergando o atendimento de TCC online? Então, até assim, a nossa orientação é amanhã. A gente foi pego meio de surpresa, né? Hoje a gente foi avisado que vai voltar os atendimentos, vai ser online. A gente até estava conversando isso hoje. Eu não sei como é que vai ser. Eu acho que o professor vai dar as orientações, tudo, a gente espera isso, mas aí já ficou uma crítica também. A gente achava que deveria ter ser avisado com mais tempo, né? Isso. Não tivemos esse tempo, Matheus. Não temos esse tempo, mas Não tivemos esse tempo. até para se preparar melhor, mas... Agora, sobre aplicar a terapia cognitivo comportamental online, é mais tranquilo que o psicodrama? Não sei. Assim. Não sei se é legal essa comparação, né? Mas assim, vocês vejam como algo, claro que também está nesse ensaio que o Matheus está falando, né? Mas assim, como algo possível aplicar no online, vocês conseguem imaginar isso, assim? Não, tem como fazer. Acho que tem bastante possibilidade de fazer. Tem algumas coisas, algumas técnicas que não dá para aplicar, alguns inventários, alguns procedimentos que talvez não seja cabível de fazer, assim. As tarefas, tipo, se a gente aplicar tarefa e tal, de uma sessão para outra, tem como aplicar de uma forma diferente, assim. Você tem que pensar de uma forma que não seja em papel ou uma atividade, a gente pode passar até em PDF, dependendo da plataforma que a gente usar, mas tem como fazer sim. Uhum. Eu questiono porque eu acho que tem um processo que é do terapeuta. E, gente, por favor, não estou dizendo de forma alguma que tem uma abordagem melhor que a outra, porque eu acho que a gente deve evoluir anos-luz em relação a isso. É uma briga ridícula e que não leva a lugar nenhum, assim, né? Mas quando eu questionei, porque, assim, eu, particularmente no começo, via o psicodrama assim, não vai rolar. Não vai rolar aplicar online, sabe? A dramatização, a cena aberta, as inversões. E aí, quando eu falo aí do psicoterapeuta nessa formação, né, e adaptação do online, hoje eu vejo como eu não consigo não aplicar, assim, não consigo ver que esta técnica ou esse recurso não dá para ser aplicado no online. Para mim, dá para aplicar tudo no online, é possível de fazer tudo. Hoje, inclusive, a gente ensaiou um pouco à tarde, né, turminha? Eu acho que fica um pouco mais... Dá para perceber, dá para sentir. Né? Quem não é da turma, eu tenho esse aqui é meu ego auxiliar online, tá? É um potinho, assim, com almofadinhas pequenas. Então, eu acabo trabalhando muito online, né? Então, por exemplo, tá? Então, assim, ó, turma, tá aqui a psicologia online. O que vocês gostariam de dizer para a psicologia online? Então, e aqui dá para ir adaptando várias coisas, assim, né? Às vezes, eu assumo um papel, peço para a pessoa trocar o papel. Às vezes, quando tem um psicodrama interno, que a pessoa tem dificuldade, às vezes eu vou para o lado, peço para ela olhar lá no fundo, trazer... Então, assim, eu acho que é uma questão, até para não ficar olho, eu fico de lado. Então, de alguma maneira, Alexandra, você vai se adaptando, né? Pode falar, Maurício. Alexandre, dá para trabalhar também online com aquele... com os botões, os bichinhos, com as pedrinhas também ou não? Tudo. Dá? Tudo. Ah, beleza, então. Ótimo, então. Tudo. Todos os recursos podem ser utilizados. Né? Ok, então, beleza. Todos os recursos podem ser utilizados. Acho que a gente tem... Uma mala a mais. Né? Eu já ando com uma mala, agora eu tenho outra. Eu tenho 2 malas agora. Normal. Pelo menos no online eles acabam sendo pequenininhos, igual a minha almofadinha. Para pegar lá no meu consultório as almofadas são gigantes, que se torna mais mion, assim, né? Mais reduzidinho. Tudo mais condensado. Mas Qual é o tamanho? Qual é o tamanho dessas tuas almofadinhas aí? Ai, Maurício, como é que eu vou te dizer? A palma, um pouquinho menor que a palma da minha mão. É a mão pequena, né? Tenho.
Dá uma tampa de uma latinha de Isso, boa. fermento? Isso, Fermento? Pode boa, ser? pode. Só que ela é quadrada, a minha, Beleza. mas não interessa. Na verdade, Ah, sim, tá. pode fazer quadrada, Beleza, redonda, triangular, enfim. Isso é um mero detalhe. Então, acho que são recursos que vão sendo valiosos, né? Tô falando de psicodrama porque eu acabo tendo mais familiaridade. A minha terapeuta, eu achei o máximo. Ela mostra gravuras, assim. Então, a cadeira vazia, quando ela fez comigo, ela mostrou uma foto de uma cadeira vazia. Então, são elementos que a gente pode ter para poder usar no setting, né? Como o Felipe estava dizendo na TCC, a gente pode deixar disponível algum material em PDF. Então, são elementos que a gente vai se adaptando de alguma maneira e vai experimentando, né? Vai experimentando nesse processo. Tem um estudo que é de 2020, que foi feito um levantamento sobre a psicologia online, né? Nesse ano que isso acabou ficando bem forte, levantando 5 pontos positivos e 5 pontos negativos na perspectiva dos terapeutas do atendimento online. Então, como ponto positivo, entrou o maior acesso e a maior flexibilidade dos atendimentos. Deixa eu poder fechar aqui. Maior acesso à psicoterapia, 2. Maior disponibilidade e flexibilidade, 3. Vantagens relacionadas às características do cliente. Então, por exemplo, se é alguém que viaje muito, se é alguém, como eu estava falando, que mora num outro país, então acaba sendo um pouco mais viável. Quando eu falo, né, eu corro, mas em termos de terapia eu sempre acabo experimentando terapeutas psicodramatistas, eu acabo me sentindo um pouco mais à vontade e acho que, de alguma maneira, eu sempre acabo aprendendo um pouco mais, então enfim, corro, eu sempre acabo em psicodramatistas. E aí, claro que eu... Alexandra. Pode falar, Maurício. Surgiu uma dúvida agora. Não é dúvida, é uma... não precisa falar se tu atende 2 pessoas fora do Brasil que tu atende, deve ter mais, é claro. E como é que fica a questão do fuso horário? A gente acorda também no contrato. Te acorda no contrato. Um horário que fica adequado para mim e adequado para a pessoa. E aí a gente tem que ter alguns cuidadinhos assim, né? Então, por exemplo, eu sempre mando mensagem um dia antes para confirmar a terapia. Né? Então, assim, eu tenho um cuidado, por exemplo, eu sei das pessoas fora do país que eu atendo, qual a diferença de fuso horário daqui. Então, eu tento tomar o cuidado de não mandar uma mensagem de madrugada para confirmar a sessão. Porque, às vezes, é uma falha que a gente pode ter. Então, eu tenho cuidado de mandar no horário que eu sei que seja adequado para o paciente, enfim. Mas é acordado algo que fique vantajoso para os dois também, não é problema, não. E aí eu tenho o cuidado também, quando eu mando mensagem para confirmar a terapia, eu coloco 5 horas de Brasília ou às 21 aí. Então eu tenho esses cuidados também de deixar isso bem acordado. Então, ainda falando assim, falando que eu procuro terapeutas, então, às vezes a vantagem de procurar algum psicodramatista, algum psicólogo específico, que às vezes eu não teria acesso presencial, então pode ser as vantagens do online, né? A gente também pode destacar vantagens econômicas, porque a gente não pode esquecer que tanto para o psicólogo quanto para o paciente, deslocamento e tal, pode ser muito mais vantajoso uma psicoterapia online, né? Que possa sair mais em conta, enfim. E aí, 5 desvantagens, vem a questão levantada por psicólogos, né? Vem a questão da privacidade, essa questão de segurança, confiabilidade. 2, a competência do terapeuta, né? Que necessita de um treinamento especial. 3, questões de comunicação específicas de tecnologias.
E aí um pouco de dificuldade desses índices não verbais, assim, de olhar esse corpo todo, de ver, né, todo esse corpo que fala, enfim. Quarto seria a lacuna de pesquisas, porque de fato tem pouquíssimas pesquisas, apesar de ter dado um boom agora em 2020, né? E questões emergenciais, né? Que aí, de fato, o terapeuta não pode perceber alguma crise do paciente, enfim, alguma dificuldade nesse sentido. Acho que são questões importantes para a gente pensar, né? Nesse sentido. Então, enfim, eu acho que também cabe, né? Antes de estabelecer uma sessão online, conversar como fica essa situação para o cliente, para o paciente, explicar como vai ser esse processo, qual é o diferencial do presencial, enfim, né? Eu acho que estabelecer e deixar claro como vai acontecer. E a gente pode deixar claro, muitas vezes, eu atendendo muita gente pela primeira vez online, tanto os meus pacientes antigos, quanto pacientes novos online. E uma das coisas que a gente acorda muitas vezes é que a gente vai fazer um experimento. A gente vai tentar uma única sessão. Se o paciente se sentir à vontade, se sentir confortável, a gente continua, senão a gente volta para o presencial. Então, eu acho que estabelecer esses contratos e como no presencial, também deixar claro como que vai acontecer a terapia, deixar acordado o pagamento, porque muda do presencial para o online. No caso do psicólogo, obviamente, ele vai estar sozinho numa sala com fone de ouvido, apesar de não ser obrigatório, eu super indico. Eu me sinto mais à vontade, eu percebo que o paciente também se sente mais à vontade, mas deixar acordado que o paciente também fique no lugar sozinho, que fique no lugar de confiança, né? Essa questão de crianças entrando na sala, como fica, né? Acordar o que é possível para o paciente, para que ele de fato se sinta confortável no atendimento. Isso precisa ser bem acordado. Xander, Pode falar. professora, o que foi conversado também, a gente conversou na orientação passada, da possibilidade de começar a atender online, é sobre isso do ambiente, tal, a gente atende na clínica, né? Mas que o paciente pode, ou o cliente pode bater um print, pode gravar a tela e acabar divulgando, sabe? A partir do paciente, não do terapeuta. Acho que isso é uma a gente não pode fotografar e gravar sobre nenhuma circunstância. Mas a gente não tem controle sobre o paciente. Não. Então, mas eu acho, eu não sei como é que fica, mas eu acho que não tem nenhuma questão ética sobre isso, né? Sobre o paciente gravar. Nem porque tem o processo dele, né? Mas caberia, né, Felipe, uma baita discussão, caso o paciente faça isso, o que tem por trás disso? Psicologicamente falando, né? Qual é essa necessidade de se mostrar no atendimento psicológico? Acho que caberia uma sessão para a gente poder refletir sobre isso, assim. Mas que a gente não tem controle, não tem. Só que não faz muito sentido ele boicotar o próprio processo. Todos esses anos eu nunca vi nada disso, tá? Porque não é um processo dele, na verdade. Hoje eu conversava à tarde com os alunos e eu vou ressaltar porque eu acho que é importante. Às vezes a gente fica assim tão quase paranoico, sabe? Com essa coisa e tem que ter muita ética, muito sigilo, muito comprometimento. Nossa profissão é uma profissão muito séria. Me incomoda muito, muita coisa, né? Por exemplo, assim, eu tô louca para contar pro meu marido que eu atendi online. Tô louca para contar pra mãe que deu certo. Então, são coisas que a gente não pode fazer. Ponto. Né? Então, assim, tem esses cuidados que me incomodam muito, que acho que a gente precisa levar muito a sério. Mas também a gente não pode esquecer que o paciente, o grupo, quando ele nos procura, ele nos procura abrindo a sua vulnerabilidade. Né? Mostrando pra gente as fraquezas. E eu acho que tem uma coisa assim de permissão. Ele permite que a gente entre na vida deles.
Então, eu acho que tem que ser respeitoso, não dá para ir assim, será que não vai me gravar? Será que não vai me filmar? Será que não vai? Porque ele está confiando em mim, por que eu também não posso partir desse processo de estabelecimento de vínculo e de confiar também, de troca também, né? Eu acho que isso é bem importante também, né? E aí, nisso, no online, a gente também tem que ter alguns cuidados que a gente também tem que ter no presencial, que são os pagamentos, né? Não é porque é online que pode virar um oba-oba. Limite de sessão, não é porque é online que o paciente pode fazer chamada de vídeo comigo a qualquer momento. Então, tem alguns cuidados que, assim, como vai ser o nosso cenário, como vai ser o nosso ambiente, eu acho que isso precisa ser muito, muito cuidado, né? Enfim. Então, eu tenho aqui as referências, mas esse material já está com vocês. Vocês viram que não tem muita coisa, né? Em termos de psicoterapia, até tem algumas coisas, mas eu acho que fica mais específico de cada abordagem, né? Tô vendo que o Carlos colocou ali. Eu tenho um artigo em psicodrama, é bem legal, online, eu da Gabi. Mas enfim, tem algumas outras possibilidades. Eu gostaria ainda de ressaltar algumas coisas. Turma, cadê vocês? Apareçam, quero ver o rostinho de vocês. Vou fazer chamada. Vamos ver quem tá aparecendo aí. Estão aí. Fran, tu não secou o cabelo ainda, menina. Muito bom, muito bom. Deixa eu fazer a chamada. Thay, deixa eu ver teu rosto, Thay. Thais aí? Vou dar oi. Ô, Fran, coloca o cabelo no aquecedor que seca no instantinho. Não, o aquecedor tá ligado aqui no meu pé, ele já tá dando uma secadinha. Matheus, Simone, Thay, Simone, Cristian. Muito bom, muito bom. Tô ligado. Oi, tô aqui. Muito bem. Eu vou fazer até 5 para as 10, igual no presencial, né? 5 para as 10 eu faço chamada de novo. Quero ver quem tá aí. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ai, meu pai amado. Eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa tomar cuidado e que isso eu acho que é para além da resolução. E eu queria ressaltar, porque eu acho que uma das coisas mais preciosas que a gente tem em processo de psicoterapia é vínculo. E o vínculo que tem que ter no presencial tem que ter no online. Então, uma coisa que eu sempre faço no online, enfim. Então, primeira sessão online, eu me apresento, né? Enfim, converso, pergunto se já fez terapia online, apesar que eu já perguntei, né? Enfim, geralmente acabo dando os parabéns para a pessoa por estar começando o processo de psicoterapia, que a gente sabe que é tão importante. E eu sempre digo, olha, Joãozinho, eu estou aqui, fosse aqui, tá? Olha, eu estou aqui no escritório da minha casa. Vocês estão conseguindo ver? Eu faço exatamente assim, tá? Do escritório aqui na minha casa. Vocês vão ver que tem os livrinhos lá, ó. Tem até mais livrinho ali embaixo, ó. Estou no escritório da minha casa. É um ambiente seguro. E eu vou estar o tempo todo usando fonezinho de ouvido. Então, só eu vou te escutar. Me conta, como é que é aí? Onde que você tá? Aonde você tá? Você se sente segura? Você se sente seguro, Joãozinho? Aí, geralmente até ele levanta, mostra o ambiente. Enfim, então, ou eu atendo aqui, ou atendo nos consultórios. E aí também, se eu tô no consultório e o paciente ainda não viu o consultório, eu digo, olha, hoje a gente mudou o cenário. Hoje eu tô aqui no consultório, olha meu consultório, Eu faço questão de mostrar para que a pessoa se sinta segura, se sinta confortável, enfim. E aí vocês sabem, né, gente, que com o tempo e tudo isso eu vou virando blogueira de alguma maneira, porque daí tem essas coisas, né? Que eu fui me adaptando com o tempo, que são luzes, porque é preciso, acho que o Lucas não tinha visto. Então, que são essas coisas que com o tempo vai fazendo um pouquinho de diferença. E se a gente quer investir profissionalmente, precisa investir mesmo, né? Seja em estudo, que seja nesses equipamentos, essas coisas. Porque eu já falei isso para a turminha do psicodrama, porque dá muita diferença, né? Não dá muita diferença de luz?
Parece que não, mas dá. Então, isso são coisas importantes. Diferença do quê? De luz. O que tá fazendo? Eu tô... Ai, meu Deus, vou te ter psicodélico, peraí. Eu tô ligando as luzes, Maurício, para poder clarear meu rosto, porque acho que é importante que a gente se... Porque às vezes a gente também veja nessas entrevistas de televisão que tá assim, né? Pessoa falando, mostrando só o nariz. Então tem que ter alguns cuidados, assim, de testar antes, ver se está funcionando, porque é o nosso meio de comunicação. Então, estabelecer isso. No final da sessão... tem muita dificuldade em relação a isso, né? Porque eu não sei se eu estou aparecendo ou não, né? Tem que, sei lá como é que eu vou fazer. Não tem problema. Antes de fazer o atendimento, você pode perguntar para quem estiver com você, porque a gente pode ligar a câmera do celular ou o notebook e pedir para alguém olhar para a gente, para ver se a gente está adequado, se a gente está enquadrado. Se não tiver... A gente pode optar em querer trabalhar no notebook, sim, né? Porque para mim o celular vai ser muito difícil. Não, mas até é recomendado que quem tiver o notebook é até melhor com o notebook. Claro que na clínica e escola a gente provavelmente vai ter que discutir qual vai ser a ferramenta que vai ser usada, tá? Provavelmente vai ser padronizada para todo mundo, qual vai ser o recurso tecnológico, né? Muito provavelmente não será o WhatsApp. Muito provavelmente não vai ser Zoom, porque Zoom precisa ser pago para ser 1 hora, 40 minutos ele cai. Não, em 2 pessoas ele não cai. Não, tem certeza, Felipe? Não é só 40 minutos? É ilimitado em 2 pessoas. Era, pelo menos, né? Eu não vi agora. Não sabia. Aí fica só 45 minutos ligado, né? O Felipe e o Matheus estão dizendo que para 2 pessoas não, então pode ser que seja até pelo Zoom. Enfim, aí isso vocês vão saber antes, enfim, para enquadrar. E também nada impede, Maurício, que você explique para a pessoa e a pessoa te ajude a se enquadrar. Então não tem problema nenhum. Explicar aquilo que tu falou da outra vez? Sim, de se enquadrar na tela para você ficar perceptível para a pessoa. Ela dizer assim, vai baixa um pouquinho do computador, levanta um pouquinho do computador. Né? Só para a pessoa poder te ver, né? Na verdade, não tem problema nenhum. Faz parte desse vínculo, desse contrato. E no contrato, você vai negociar coisas que você negocia no atendimento. Então, como vai ser forma de pagamento? Obviamente, tem que ser depósito, de questionar, né? Quando assim for o caso, quais as contas que o paciente trabalha, enfim, para você poder viabilizar, pede comprovante depois. Em caso que ele precisar, que tenha alguma urgência, que ele precise entrar em contato com você, como pode ser? Tem aqueles cuidados básicos, né, que são pertinentes. Uma coisa que eu sempre tomo cuidado também é antes de fazer a chamada de vídeo, mas isso é muito do cuidado que eu fui com o tempo estabelecendo, tá? Então, eu acordei, eu vou fazer terapia com a Lu às 19 horas. Então, às 19 horas, eu mando mensagem, Lu, podemos começar? A Lu diz, pode. Porque às vezes a gente tá correndo, assim, foi no banheiro rapidinho antes de começar, ou ainda tá entrando no quarto. Pode, aí eu acabo fazendo a chamada. Me incomoda, às vezes, quando, enfim... Né? Quando não está organizado e a pessoa fica afobada ou fica ligando, saindo correndo. Também tem que acordar, assim, interrupções, se a pessoa consegue ficar sozinha, sem filho batendo na porta. Enfim, então acho que é tudo uma questão de organização mesmo. Gato não passando, né? Essas coisas que vocês acabaram de ver, né? Como eu falei, a aula deixa a porta aberta. Ela vem aqui se exibir. Eu vou botar o rabo aqui. Cola o rabo. Gente, dúvidas? Como é que fica? Primeiro, como é que fica para vocês? Questionamentos? O que vocês gostariam de perguntar sobre atendimento online? Máscara. No atendimento online não precisa. Provavelmente, Maurício, para ir para a clínica,
o atendimento vai ser na clínica. Sim. Então, vocês vão ter que usar na clínica o atendimento. Para ir, para circular lá, vocês vão ter que estar de máscara. Agora, quando vocês forem realizar o atendimento, vocês podem, obviamente, tirar a máscara, bem, porque senão isso vai prejudicar bastante a comunicação, né? Se ficar de máscara. Então, deixa. Eu ganhei uma daquela de soldador. Sim. Tem daquelas que cobre o rosto todo. Uhum. Mas só que aquela não pode usar só ela, tem que usar outra máscara também por cima. Então, por isso que eu estou perguntando. Se dependente tivesse que usar máscara, eu usava só aquela. Daí mas no online não precisa, Maurício. Tu vai precisar para circular na clínica, para ir para o Unibab, porque você sabe que vocês vão precisar ir lá fazer o atendimento. Agora, para fazer o atendimento online, não precisa, não. Ok. Dúvidas sobre o tempo vai ser o mesmo tempo também do presencial? Sim, o mesmo tempo. Vocês vão ver que parece que no online rende mais um pouquinho o tempo. Ah, é? Ele demora mais um pouquinho para passar. É bizarro o que eu tô falando agora, né? O tempo de relógio do online demora tempo mais para passar do que o tempo de relógio do presencial. Que horror. Que horror isso que eu falei. Mas, assim, eu acho que o aquecimento é um pouco... Enfim, ele tem o tempo parece, de fato, que é um pouquinho mais demorado. Não sei se é porque a gente policia mais para começar no horário, para terminar no horário. Vocês vão ver que parece que demora um pouquinho mais. Não sei se é os cumprimentos que a gente começa lá na sala, né? Até sentar, até se ambientar, leva um pouquinho mais de tempo do que o online. Você vai ver que... Mas em termos práticos, é o mesmo tempo de atendimento, né? 50 minutos, 1 hora. É esse o tempo. Vocês também vão ver que tem uma bizarrice, eu já falo bizarrice, que o online cansa mais. Eu me sinto mais cansada com atendimentos online do que atendimentos presenciais. Eu não sei se é porque a gente fica muito numa única posição para ver e ser vista. E no online, a gente, né, no presencial, a gente levanta, monta a cena, senta de novo, senta de um jeito, abaixa, levanta. O online exige que a gente fique muito numa única posição. Então, eu me sinto fisicamente mais cansada, porque a gente fica muito numa posição só. Mas, fora isso, eu até acho que a única coisa que eu acho ruim do online é muito tempo numa posição só. Isso cansa. Isso que eu cheguei a comprar uma cadeira nova. Estou numa cadeira nova. Acho que quem trabalha com... Todo mundo trocou de cadeira, né? Tô com uma cadeira aqui bafônica, mas mesmo assim, depois de muitas horas, dói as costas, dói bunda, dói tudo, né? Impossível não doer. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Algo que vocês queiram perguntar sobre online? Alguma dúvida? Ô, Alexandra. Pode perguntar. Tá me ouvindo? Tô te escutando. É assim, é porque eu não sei a hora que ele tá ligado e desligado ali o microfone ali. A questão da documentação. Claro que vai ter, pode ser que a gente pegue o mesmo paciente, mas também pode ser que a gente não pegue. Como é que vai ficar a questão da documentação? O acolhimento... Em relação ao estágio, Marícia, é aquilo que eu te falei, que a gente vai precisar um pouco mais de informações, de fato, para saber como vai fazer, para saber de fato como vai funcionar e tal. Como vocês vão estar na clínica, eu suponho que o preenchimento de vocês continue igual. O que a gente vai ter que rever, muito provavelmente, Maurício, é como o paciente vai assinar a parte documental. Mas aí isso é uma coisa para a clínica experimentar. Fiquem tranquilos em relação a isso. A gente vai ter que adaptar. Enfim, ou mandar online, eles digitalizam, mandam de volta, enfim. Isso é uma outra... Senão primeiro, pelo menos no acolhimento, eu vou ter que trabalhar com 2 computadores.
Não, Maurício, não. Calma, Marisa. Não precisa ficar preocupado. Calma, não, é uma época de adaptação para todo mundo. Não precisa de 2 computadores de maneira alguma. Não tem nem sentido 2 computadores, na verdade. Gente, em relação ao... Então, né? Não tem sentido. Para que precisaria de 2 computadores? Precisa pagar, na verdade. Em relação aos atendimentos online, vocês têm alguma dúvida? Né? A gente viu hoje essa parte de resolução, do cadastro do EPSI, que acho que são informações importantes, apesar que básicas, né? Falamos um pouquinho de possibilidades. Tem alguma dúvida? Como é escutar tudo isso? Principalmente assim, a turminha estava um pouco cética, né, em relação ao atendimento online. Como é que é isso, assim? Vocês escutando, vendo resolução, muda alguma coisa, não muda, fica com medo ainda? Como fica esta aula e como é olhar para tudo isso? Para mim hoje foi bem esclarecedor. Tanto a nossa orientação, né? Mas tranquilizou bastante mesmo. Estava muito preocupado em relação a isso, sobre esse atendimento online, de como realmente não conseguia visualizar o atendimento. Mas com o que a gente fez hoje à tarde, realmente, sim, passou todo aquele nervosismo e consegui ver uma possibilidade bem boa de estar fazendo isso. Só espero continuar com a minha paciente, como eu falei, eu estava com muita saudade dela. Mas, enfim, né? Se não der ela, que venha outros. Que venha ela e outros, William. Venha tudo. Que venha tudo. Deus do céu, tá bom. Mas eu fico bem feliz de escutar, William, porque eu sei que é um bicho de 7 cabeças mesmo, assim. No começo é muito difícil. Parece que não vai rolar no online. Depois a gente... parece que vai fazendo um pouco mais de sentido, né? Sim, e daí tu comentou de algumas técnicas, né? E daí hoje eu ainda tava assim, né? Tipo, daí ficou aqui assim, eu passei, visualiza isso aqui. Tava me quebrando todo. Ai, que delícia! Fico bem feliz mesmo, de coração. Que bom, que bom. Eu estou animada, assim. Acho que se eu não atendesse online, assim, na faculdade, eu acho que eu não atenderia depois. Eu ia ficar com aquela coisa de que não dava certo, assim. Hoje à tarde foi muito legal, porque a gente foi paciente terapeuta, então eu vi que deu certo e eu acho que vai dar certo, vai ser uma experiência super legal. Tô empolgada, não sei porquê, mas eu tô. Ai, que bom, Dani! Que bom. Agora eu tô falando, Dani, eu me lembrei de um estagiário de alguns anos atrás que veio para o psicodrama, mas que não acreditava muito no psicodrama. Coitado, caiu de paraquedas do psicodrama, assim, né? E aí eu né? Olha, tens esta possibilidade, aquece a sua paciente, pega na mão de Deus e vai, né? Porque é o que a gente faz, assim, né? E aí fez o aquecimento lá, trouxe um familiar, né? E tal. E aí o paciente começou a olhar para a almofada barra familiar e começou a dramatizar. E aí o estagiário dizia assim, que ficou assim, ó, tu tá vendo mesmo a pessoa? Não falou, mas ficou assim, muito, tá dando certo isso? Como assim, sabe? Tá quase igual a isso, né, Dani? Não é que deu certo mesmo, nem eu tô acreditando, mas tá dando certo, né? Tudo bem, o que mais, gente? Como é que fica tudo isso? Eu acho que tem ali um medo, talvez, né, de começar e fazer alguma coisa errada, mas como vocês falaram, como vocês sempre falaram pra gente, se a gente errar, só a gente vai saber que a gente tá errando. É uma vantagem. Mas eu acho que eu tô um pouco tranquilo até. Como a gente já teve atendimento presencial, acho que acalma um pouco de fazer o atendimento online.
já tá meio aquecido. Algumas pessoas acham que não atendimento ainda, mas enfim, eu acho que vai ser tranquilo. Acredito que vai ser tranquilo. Eu não tô com muito medo, não. Eu tô colocando mais expectativa na própria experiência de ter isso agregado, porque, como eu falei no início, é uma forma de ingressar no mercado de trabalho também. Tem muita plataforma aí que dá espaço para psicólogos para atender. E eu acho incrível a possibilidade de ter isso na faculdade, assim, que geralmente não tem, né? Então é uma coisa mais, uma coisa que tem para agregar. Verdade, Felipe, acho que é bem importante. A Lê botou aqui concordando com você, Dani, dizendo que legal o teu pensamento, né? De se não ter aqui, também não faria mais tarde. Realmente é uma forma da gente aprender. Vou ficar pensando nisso. Concordou com você. Também concordo, é um ensaio importante, né? Que geralmente a clínica é uma coisa muito estranha, porque quando chega na clínica, a maioria dos estudantes diz assim, eu não queria psicologia clínica, eu quero outro tipo de psicologia. E fazem a clínica e ficam assim, sabe que é uma possibilidade? E eu acho isso muito legal, a gente também está aberto, né? Às vezes a gente fala tanto de ser psicólogos, de serem abertos a acolher o outro, a entender o outro, mas muitas vezes nós não estamos abertos a acolher o novo, diferente, que seja assim, ok, não é para mim. A gente não precisa amar tudo, mas de experimentar mesmo, né? De vivenciar e ver o que faz mais sentido. Gente, mais alguma questão, mais alguma dúvida, mais algo para a aula de hoje? Vocês acham que ajudou a aula de hoje, pelo menos a refletir um pouquinho sobre tudo isso? Que bom. Ajudou. Muito. Eu tava bem nervosa. Eu tô ainda bem nervosa em relação ao atendimento online. Eu acho é um pouco mais do que quando era o presencial. Que a clínica já dá uma ansiedade, né? Atendendo na clínica. Eu acho que eu tô muito nervosa, assim, em relação ao como vai ser. Porque a gente não foi preparado para isso, querendo ou não. Né? A clínica presencial, a gente tem uma noção, a gente é preparado, tem algumas coisas na aula. Mas o online parecia uma coisa que não ia acontecer. Mas é bom por um lado, porque a gente vai sair com a experiência da faculdade. Exato. Cara, e assim, Xanda, quando tu falou das duas abordagens ali, tu falou que tu também pensava no psicodrama, como é que eu vou fazer técnicas online, eu também pensava a mesma coisa. Então, o Carlos estava comentando comigo sobre a pós, vocês faziam várias técnicas nas aulas, e eu falava assim, como é que funciona? Eu até perguntei para ele, né, tipo, porque não consegui, tipo, o psicodrama é muito amplo, tem muita coisa. Daí, tipo, quando tu fez a primeira aula que tu separou a gente em turmas ali pra te dramatizar e tal, eu falei assim, cara, dá, entende? Dá sim. Então, meu pensamento era mais ou menos isso. A gente vai se adaptando, né? Vai vendo assim, poxa, não é que dá certo? E é possível sim, né? Acho que isso é muito legal mesmo. Que bom que, pelo menos, se a gente também com tanto preconceito para o online, assim, vamos ver o que dá, acho que já é um primeiro passo importante, né? E se adaptando, experimentando e tirar realmente como uma época de grande aprendizagem, porque está se pagando um custo bem alto, né? Com toda essa pandemia, então, pelo menos vamos aprender com tudo isso. Muito bem, turminha. Então, fechamos hoje? Fechamos? Muito bom, muito bom. Semana que vem, não percam, que a gente vai para uma coisa mais vivencial, de mercado de trabalho, de possibilidades, para a gente refletir, eu e a cola da minha gata, para poder refletir um pouquinho sobre possibilidades de mercado de trabalho, o que é possível fazer, o que não é possível. A gente está vendo o online como esta possibilidade, né? Fico também feliz quando o Carlos começou dizendo hoje que quer começar com o online. Então, acho que são essas possibilidades para a gente poder refletir o que eu gostaria. Bem doida, mas vou, né? É muito legal, né? Da gente começar a refletir o que é possível, o que eu gostaria, o que pode me instigar a começar uma carreira profissional ano que vem. Porque vocês vão estar pegando aí um pós-pandemia, né? Que a psicologia vai estar se fortalecendo, mas onde que a psicologia pode entrar nesse pós-pandemia? Então, a gente vai refletir numa questão mais vivencial semana que vem.
Beleza, turminha? Bom, gente, uma excelente semana para todo mundo. Né? Hoje foi mais pontualzinho, mas eu acho que também é aquilo que a gente tinha já se proposto, né? A dar conta do nosso recado. Acho que a gente deu conta. Uma boa semana para todo mundo e até semana que vem. Beijo, beijo. Beijo, boa semana. Boa semana. Tchau, Boa semana para todo gente. mundo. Boa semana. Boa semana. Amanhã. Beijo. Até amanhã, mas boa